Espero que vocês estejam muito bem. Antes de começar com o vídeo de hoje, bem-vindos ao Como Funciona de Verdade. Lembro que, se ainda não o fizeram, inscrevam-se e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo novo. Hoje vamos falar sobre como os bancos ganham dinheiro sem que você perceba. Introdução: a cobrança silenciosa. Nas operações aparentemente transparentes e nos edifícios brilhantes do coração financeiro mundial, onde a confiança e a normalidade escondem mecanismos profundos, gesta-se uma extração de dimensões cotidianas. Esta não é a história de um roubo audaz e evidente, mas a de um sistema cujos lucros se baseiam em detalhes imperceptíveis, uma máquina cuja eficácia transcende o óbvio. Nos balanços impessoais de qualquer banco, em uma paisagem de números e silêncio, um modelo opera como um relógio. De aspecto formal e serviço amigável, eles não são os ladrões diretos dos filmes, mas os coletores silenciosos do mundo real. Seu nome é sistema bancário, uma rede complexa que, há séculos, se tornou o precursor opaco da riqueza institucional. Mas reduzi-lo a um serviço gratuito seria ignorar o abismo de tarifas, juros e mecanismos que o definem. Este não é o relato de um assalto, mas de uma coleta obsessiva cujo único propósito é multiplicar capital constantemente. São instituições de serviço ou máquinas de lucro consciente. Que ignorância permitiu que este sistema formal se tornasse uma lenda de opacidade? Sua operação é a do sucesso de um projeto. Uma rede de clientes e usuários que, durante anos, não consegue, ou não pode, ver os sinais da extração por trás das telas de seu aplicativo. É o mapa vivo de uma cegueira involuntária. Suas práticas são atribuídas à complexidade técnica. Seus contratos são um tabu legal. E eles, a entidade calada nessa paisagem de confiança, são apenas uma nota de rodapé nas conversas diárias. Sua rentabilidade não é um triunfo do altruísmo, mas um trágico reflexo de até onde pode chegar a passividade diante do que não se quer ver. Esse ambiente, onde a letra pequena é uma lei não lida e a cobrança é tolerada enquanto não perturba a aparência de gratuidade, criou uma estufa perfeita para sua lucratividade. A sociedade, ao preferir o mito do serviço essencial ao desconforto da verdade, tornou-se, sem saber, cúmplice de seu lucro, validando sua opacidade e permitindo que seu balanço crescesse sem testemunhas. Sua figura ergue-se, portanto, não como a de um gênio do mal, mas como a encarnação de uma verdade perturbadora. Às vezes, o lucro mais profundo não requer grandes golpes, mas a lenta e meticulosa acumulação de centavos. Enquanto as pessoas vivem seu sonho de consumo, os bancos operam em um silêncio aterrador, acumulando ganhos na fenda que separa o conhecimento da ignorância. Seu caso nos obriga a perguntar não apenas sobre a contabilidade do sistema, mas sobre o ambiente que o permitiu. Acompanhem-me para adentrarmos os detalhes dos contratos, os artifícios de cobrança e a engenharia financeira dos bancos. Uma viagem ao coração do lucro silencioso. Nesta viagem, descobriremos que o verdadeiro custo nem sempre grita. Frequentemente apenas sussurra do interior de um extrato, construindo seu império alternativo com os restos do que o usuário considera seu. Os bancos tornaram-se assim o arquétipo do cobrador doméstico, aquele que não vem de fora, mas brota das próprias raízes da economia, alimentado por sua indiferença e seu medo de enfrentar o complexo. Mecanismos e o abismo da opacidade. O juro. Para entender o coletor de capital, devemos olhar para um sistema quebrado não pela ilegalidade, mas por uma relação assimétrica e tóxica e uma desconexão radical da transparência. Nascido na antiguidade, em um ambiente de comerciantes e agiotas, seu universo desde o princípio foi matemático e opaco. Sua função aparente, a custódia, era uma sombra. Seu verdadeiro motor, o juro, era o sol e a tempestade de seu balanço. O juro pregava que o dinheiro emprestado, especialmente o dos consumidores, devia gerar mais dinheiro. Os usuários cresceram sob esse dogma, isolados em sua própria necessidade. A semente de sua rentabilidade não foi o ódio ao cliente, mas uma dependência distorcida. A necessidade absoluta de um serviço que ensinava desprezo pelo custo real.
Seu único refúgio foi a comodidade que eles demarcavam. Esta não foi uma relação simplesmente comercial. Foi um doutrinamento na dívida. Após a concessão de um crédito ou a abertura de uma conta, o cordão umbilical financeiro forjava-se de maneira catastrófica. A semente de seu lucro germinou no vazio informativo. Seu único motor autêntico foi uma necessidade patológica de recriar um fluxo constante, de reverter qualquer perda. Não construíram uma utilidade evidente. Antes, despiram-se de qualquer laço com a gratuidade. A essa altura, o banco já havia encontrado seu território definitivo, o spread e a tarifa. No mercado e nas transações locais, autoproclamava-se um facilitador, uma entidade cujo único propósito era montar um quebra-cabeça de cobranças para encher seu tesouro. Nesse reino do dinheiro e do tempo, os saldos dos usuários, especialmente aqueles que não liam a letra pequena, tornaram-se não algo vil, mas algo produtivo, a matéria-prima para um ritual privado que alimentava o abismo insondável de sua avareza. Este projeto inicial foi tão profundo que anulou qualquer possibilidade de controle simples. O juro não apenas lhes ensinou a multiplicar o dinheiro, mas também incutiu que a complexidade era uma barreira. Este conflito, entre o desejo de liquidez e o terror do superendividamento, encontrava uma saída perversa na capitalização. Ali, na quietude do prazo, podia extrair valor sem medo de rejeição ou concorrência, pois o contrato não julga, não fala, não perdoa. Assim, sua busca não foi apenas por lucro, mas por um fluxo de caixa que fosse ao mesmo tempo constante e totalmente passivo, uma réplica perfeita da relação de dependência que tinham com o mercado. A entrega do dinheiro não os comprometia, os condenava a perseguir seu retorno eternamente nos bolsos dos outros, transformando seu serviço em um pesadelo ativo e tangível. O abismo de seu mecanismo aprofundou-se com os anos, até que a linha entre o serviço e a usura sutil dissolveu-se completamente. O banco não só queria guardar o dinheiro, queria literalmente reproduzi-lo, habitá-lo e ser habitado por ele. Seu modelo, já aperfeiçoado, começou a traduzir essa ânsia em ações concretas, utilizando a tecnologia, uma habilidade comum na era digital, como uma ferramenta íntima. Cada cobrança automática era uma tentativa bem-sucedida de completar um quebra-cabeça rentável, onde cada centavo de tarifa era um substituto miserável do valor que nunca soube entregar de maneira totalmente transparente. A entidade que só queria guardar seu dinheiro tornou-se uma máquina que só podia encontrar consolo no que mais ocultava: a extração constante e silenciosa. O cenário do lucro, o contrato como santuário e armadilha. Ao contrário de um roubo, cujo mundo é a evidência imediata, o território absoluto do banco foi o espaço hermético, íntimo e esquecido de seu próprio contrato. O documento, a cláusula, o folheto, não foram meros papéis, foram sua oficina astuta e seu mausoléu legal. Seu método não surgiu de um impulso ilegal inicial, mas de uma obsessão pela rentabilidade e uma complexidade aterradora. Primeiro, não rouba abertamente. Sua ferramenta inicial é a letra pequena. Projeta produtos com custos embutidos, estabelece condições e os apresenta ao cliente. Ali, na rapidez, realiza a engenharia financeira, separa o custo real, adiciona tarifas e cria obrigações. Seu modus operandi não responde à malícia, mas a uma lógica meticulosa. Aproveita seu conhecimento do sistema e a inércia do usuário para operar sem protestos. Mais tarde, quando o juro simples já não bastou, começou com os juros compostos. Suas vítimas conhecidas foram clientes de todos os tipos, como o usuário de um cartão de crédito. Cobra-o com multas, aplica-lhe juros moratórios e capitaliza a dívida. Aqui não existia o confronto, apenas o ato em si e a incorporação imediata ao balanço geral. O contrato, esse símbolo de acordo e proteção para a maioria, tornou-se para o banco em uma cripta viva, um dispositivo que ocultava seus lucros com a mesma eficácia com que se ocultava a verdade.
Foi o cúmplice passivo de uma sociedade que preferia não ler, permitindo que sua rentabilidade se desenvolvesse em um loop privado por anos, confundindo o abuso com a sofisticação de um serviço. Este espaço não era só um esconderijo, era uma extensão de sua própria lógica. Cada cláusula, cada linha do acordo estava imbuída de sua astúcia. As cobranças que criava, por manutenção, por transferência, por inatividade, não eram meras receitas, mas ferramentas de uso em sua operação diária, integrando o lucro nos atos mais mundanos. Assim, o contrato transformou-se em um ecossistema fechado, onde o serviço e o lucro, o oferecido e o cobrado, o simples e o complexo, coexistiam em uma simbiose perfeita. Eles eram, ao mesmo tempo, o assessor, o credor e o beneficiário desse microcosmo, um arquiteto frio de um universo em miniatura onde ditavam as leis do custo e do benefício. A eficácia desse santuário armadilha residia em sua total normalidade exterior. Para qualquer cliente ocasional, o contrato era só mais um documento no mundo financeiro, um reflexo da complexidade e da formalidade do setor, mas nunca um foco de suspeita de cobrança excessiva. Essa aparência de legitimidade era a parede mais sólida de sua fortaleza. O lucro não ocorria em uma toca tenebrosa, mas entre as cláusulas de um papel padrão e sob o timbre de uma instituição comum, o que o tornava ainda mais inquietante. O contrato, portanto, foi o cenário perfeito para uma tragédia econômica moderna. Um lugar onde o familiar tornou-se sinistro e onde o acordo converteu-se na própria armadilha. Perfeito. Essa foi a primeira parte da história dos bancos, onde desenterramos as origens de seu modelo e o lucro que se esconde nessa operação aparentemente normal. Mas a história mal começou. O que veio depois, o impacto na economia pessoal, o debate sobre sua transparência e, sobretudo, como seus mecanismos se filtraram no DNA da vida diária, mudando-a para sempre, é uma história igualmente fascinante e tenebrosa. Não percam a segunda parte, onde responderemos às grandes perguntas. Como funcionam exatamente os juros compostos e o famoso spread? Que outras tarifas ocultas existem? E como é que este sistema se tornou o pai de tanta desigualdade financeira? Se ainda não o fizeram, inscrevam-se e ativem o sininho de notificações para não perderem a continuação deste tema que redefiniu o custo de viver. No próximo, o legado do cobrador invisível. Qual tarifa vocês acham que é a mais abusiva? Deixem nos comentários enquanto esperam a segunda parte. Até logo!